Olá, professoras e professores do Estado de São Paulo, sejam bem-vindos aqui à nossa ATPC do Aprofundamento Curricular Superar Desafio de Humanas. Eu sou Bruno Andreotti, formador aqui da EFAP, sou um homem, estou de óculos, cabelo preto, camiseta preta e um agasalho azul. Estou aqui com a formadora Paula, aqui minha colega. Olá, Bruno. Olá, professoras e professores da rede estadual. Sejam bem-vindos ao nosso momento de formação. Mais do que formação, de estudos, né? A gente tira esse tempinho para a gente estudar um pouquinho sobre, né, as nossas atividades em sala de aula. Eu sou loira, branca, tenho olhos castanhos e, eventualmente, uso óculos. Vamos começar, Bruno? Vamos. Bom, então eu vou dar um tempinho aqui para os nossos colegas pegarem o seu diário de bordo aí, fazerem as anotações necessárias, tá certo? Aqui para o nosso percurso de hoje. E quais são, então, os nossos objetivos? Então, a gente vai hoje apresentar a dinâmica das atividades 1 dos componentes da unidade curricular 1, no mundo tudo está interligado, e também demonstrar como se dá a integração das atividades entre os componentes da unidade curricular 1, no mundo tudo está interligado. Certo? Então, qual que vai ser o nosso percurso hoje? Então, a gente vai relembrar alguns aspectos do novo ensino médio, mostrar novamente o quadro integrador presente no mapa, né? A atividade 1, dar uma destrinchada nas atividades 1 de todos os componentes do ponto de vista da integração e fazer um breve alinhamento na prática, né, de como isso pode acontecer de fato, os nossos desdobramentos, fazer um saiba mais, dúvidas e avaliação e, por fim, as nossas referências. Então vocês estão vendo aí na tela um breve resumo então do novo ensino médio. Então nós temos ali a formação geral básica, né, no primeiro ano, com a parte do itinerário formativo que entra no Inova. No segundo ano, na segunda série do ensino médio, a formação geral básica que já entra a unidade curricular, né, que faz parte do itinerário formativo. Então a gente está aqui na unidade curricular 1, tá certo? É essa que a gente vai trabalhar hoje. E aí na tela também vocês conseguem ver de maneira geral como está estruturado o nosso mapa Superar Desafio de Humanas, né? Então você está vendo aí o componente 1, Ciência, Tecnologia e Ética, componente 2, Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade, componente 3, As Narrativas Históricas e Sua Produção Material e Imaterial, a componente 4, Cultura e Sociedade, e o componente 5, Oficina de Produção Textual e Oralidade. E aí, esses componentes, cada um deles tem 5 atividades, então hoje a gente vai falar das atividades 1 do ponto de vista da integração. E vocês estão vendo aí na tela o quadro integrador da unidade curricular 1. Então percebam, né, que nesse quadro, o que ele é apresentado para a gente? Um resumo das práticas de todos os componentes, né? E também o trabalho integrado que deve ser, né, há uma integração tanto do ponto de vista horizontal, ou seja, entre as atividades, quanto vertical, de uma progressão nessas atividades. Ô Bruno, só para fazer um comentáriozinho, né, para a gente não esquecer que esse daqui é aquele momento também que a gente tem que sentar e conversar com os nossos colegas, né, para realmente a gente, né, conseguir ter uma visão mais ampla, né, de quando a gente está falando da integração com essas unidades curriculares, né? Então pensando no que o Bruno acabou de falar, né, então elas se integram horizontalmente, a gente pensando, né, nas outras unidades curriculares, e também se integram ali na vertical, né, dentro dela, né, por si mesma, né? Então a gente, né, nesse momento, né, é importante a gente realmente verificar com os nossos colegas, né, aonde essas integrações elas vão se articulando, e é a nossa conversa de hoje. Uhum. E lembrar que, né, há uma progressão aí pensada também, e só para dar um spoiler aqui, a atividade 5, né, desse componente, dessa unidade curricular, ela é uma espécie de culminância de todo o componente, mas isso a gente vai trabalhar melhor mais para frente. Mas é importante notar esses elementos integradores que perpassam ali todos os componentes e todas as atividades. Então aqui na tela a gente está vendo um recorte do quadro integrador e mais especificamente então das atividades 1
da unidade curricular 1, que é um resumo das práticas, então, aí que a gente vai ter nessas atividades. Tá certo? Então é importante que as pessoas que estiverem lecionando esses componentes conheçam, né, saibam o que está rolando entre os componentes ali, não só no próprio componente. Essa integração, né, entre os profissionais que vão trabalhar ali é fundamental para garantir que a integração pensada no material aconteça de fato. E aí uma estrutura geral das atividades, né, que a gente está vendo aí na tela, que é todas, né, é um padrão. Todas têm introdução, todas têm uma proposta de desenvolvimento e uma proposta de sistematização. E também tem os boxes, né, que a gente tem ali no material, que é o Saiba Mais, o De Olho na Integração e alguma dica, alguma proposta de avaliação. E a nossa conversa hoje ela vai se centrar, portanto, nos boxes do De Olho na Integração. Então, só relembrando também o que a gente viu nas primeiras ATPCs. Então, na primeira, a gente viu uma apresentação da estrutura e das características do mapa, que a gente retomou brevemente aqui. E na segunda ATPC, a gente apresentou as habilidades e os eixos estruturantes da atividade 1 do componente 4, Cultura e Sociedade, como um exemplo, né, dos demais componentes e das demais atividades. Bom, então vamos, né, como o Bruno acabou de falar, né, hoje a gente vai, né, o nosso momento de estudo hoje, a gente centrar um pouquinho mais no box ali, onde aparece De Olho na Integração. Não só no box, mas na atividade como um todo, né, e de como a gente articula, né, essa integração entre as outras unidades, né, e pensando na atividade 1 em específico. Então, exatamente por conta disso, né, hoje a gente está falando da unidade, das atividades que estão ali da atividade 1, né, então a gente vamos fazer assim uma lida bem geral mesmo, né, no que cada uma dessas atividades estão propondo. Porque exatamente a partir daí a gente vai conseguir observar aonde essas integrações elas acontecem, né? Então vamos começar ali, né, pela atividade 1, ali no componente Ciência, Tecnologia e Ética, né? Então a gente vê ali, logo na abertura, né, do componente, a gente tem lá, olha, os estudantes investigarão e analisarão o percurso histórico-filosófico de atividades e aplicações tecnocientíficas no mundo ocidental e desdobramentos que as influenciam, como a ética, a política e a moral vigente. Espera-se que os estudantes ampliem a compreensão dos múltiplos aspectos do conhecimento, seus métodos e suas conexões, de forma que assumam o papel protagonista na revisão de saberes e produtores de conhecimento, facilitando o prosseguimento dos estudos e modalidade no mundo do trabalho. A sugestão é que a integração se dê, né, pelos eixos, né, investigação científica e processos criativos. Só para a gente retomar, a gente já falou num desses nossos, se não me engano, há 15 dias atrás, né, a gente falou especificamente dos eixos integradores, né, então apontando ali, né, como é que esses eixos integradores, né, eles juntam, né, eles juntam, dão substância, né, para a atividade como um todo. Em específico, quer falar? Eu ia comentar que é importante a gente sempre lembrar que tem várias possibilidades de integração. A gente vai abordar uma específica que são aqui que estão presentes, né, as dicas, as sugestões que estão presentes no box, né? Mas elas não se esgotam aí, porque o próprio eixo integrador, né, o próprio eixo estruturante, ele é uma possibilidade de integração, né? Então, a maioria, se não todos os componentes, né, no caso, eles vão ter o eixo da investigação científica, que pressupõe uma série de procedimentos também. E a integração ela pode vir, e ela deve vir também, né, pode vir pela atividade, pode vir por uma outra questão, mas também ela vem pelos eixos estruturantes, que no caso aqui a investigação científica e processos criativos. Exatamente. A gente vai ver, por exemplo, né, como você bem falou, né, que a questão da investigação científica ela está presente ali, né, praticamente em todos, né, em todas os componentes, né. E o processo criativo, de repente, mesmo quando ele não apareça explicitamente no mapa, né, aquele momento em que realmente a hora que o professor está centrado ali, né, montando, planejando as suas aulas, né, pensar em como isso pode aparecer, né, como
você pode, por exemplo, solicitar uma atividade, né, em que você põe os estudantes ali, né, para apresentarem, né, o resultado da atividade de uma forma em que, em que a gente possa, né, como diz o próprio eixo, né, um aprofundamento do conhecimento científico na estrutura e criação de experimentos, modelos, protótipos para a criação de processos ou produtos que atendam demandas pela resolução de problemas, né, identificados na sociedade, ou seja, aquele momento em que o aluno vai expor de forma criativa, né, os resultados das suas atividades. Exato. E também só para detalhar um pouco mais, por exemplo, a investigação científica, muitas das atividades elas estão ali, pressupõem algum tipo ou propõem algum tipo de pesquisa. Né? Então, em vários componentes. Então, se os estudantes estiverem alinhados com os mesmos procedimentos de pesquisa, com os mesmos métodos de pesquisa, isso é um modo, isso é um jeito de garantir essa integração curricular que a gente tanto fala aqui. Exatamente. Bom, agora vamos pensar no componente 2, né? A gente está falando agora, né, de transformações do espaço geográfico e sociedade. Né? Então, vamos ver como é que a gente, né, observa essa integração em se tratando desse componente, né? Bom, na atividade do componente transformação do espaço geográfico e sociedade, os estudantes identificam, com base em diferentes autores, os conceitos de espaço, território e paisagem, né? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades e contribuições dos conceitos geográficos para a contribuição dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, né? Então aí a gente vê, né, como o Bruno mesmo falou, né, a questão do eixo, né, e que a gente vai passar isso nessa primeira atividade especificamente sobre a questão da investigação científica, como está apontado no mapa, né, que foi como a gente falou, né, que supõe o aprofundamento de conceitos, né, em relação a fenômenos e processos que vão ser utilizados, né, em procedimentos de investigação, ou seja, né, quem dá a linha condutora aqui, né, é o próprio eixo da investigação científica. Bom, vamos para o outro, né, mais um. A gente está falando do componente 3, né? As narrativas históricas e a sua produção material e imaterial. Né? Bom, nessa atividade, os estudantes pesquisam, a partir de referenciais bibliográficos, os conceitos de cultura e alteridade, para compreender a herança cultural e valorização da memória e do patrimônio histórico-cultural, material, imaterial, diversidade cultural e suas dimensões, né? A integração, ela vai ocorrer por meio da sugestão de um texto jornalístico para a atividade do componente que está ali, no componente 5, né? E alguns questionamentos que permitam a articulação com o componente 2, transformações do espaço geográfico e sociedade. Ou seja, né, nesse momento que a gente está falando, né, em relação, né, às narrativas históricas, né, e sua produção material e imaterial, a gente pode estar apontando aqui, né, primeiro para a questão da investigação mesmo, né? Então a gente vê que a atividade ela traz uma série de pesquisas, né? Inclusive, né, não está descrito aqui, né, mas a gente também aponta para o eixo da produção criativa também, né? Então são atividades que são voltadas ali, se eu não me engano, acho que tem mapa mental, né? Então são algumas atividades ali, né, em que a gente retoma isso. Sim. Desculpa, pode falar. Imagina. E também, essa atividade também tem o eixo integrador mediação e intervenção sociocultural, está presente ali de maneira explícita. E só lembrando, né, que esse eixo ele supõe a mobilização de conhecimentos de uma ou mais áreas para mediar conflitos, promover entendimento, implementar soluções para questões e problemas identificados na comunidade. Outra possibilidade também de integração do componente 2 é porque essa cultura material e imaterial, toda essa diversidade, ela não está solta no universo, ela tem um espaço ali, ela ocorre em um local determinado. Então é um momento ali, uma possibilidade de integração com o componente 2 que vai tratar justamente das transformações do espaço geográfico e da sociedade. E também, né, só para a gente, né,
conversar, né, um pouquinho mais sobre essas integrações, que às vezes aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né, da gente sentar realmente com os pares, com os nossos colegas e a gente dialogar sobre o que está acontecendo, mesmo a estrutura do mapa como ele é posto para a gente, né, então já vem ali no mapa todos os componentes, né? Então, não é só porque a gente está lidando com um componente, né? Então, a necessidade da gente olhar para o mapa, né? e pensar sobre todos os componentes que estão ali e da conversa mesmo com os nossos colegas de como a gente vai fazer essas articulações, né? Então, da mesma forma, né, como a gente estava dizendo aqui, né, que as narrativas históricas e suas produções materiais e imateriais, né, de como ela casa muito bem, né, com a questão da cultura e sociedade, né, como ela traz temas que são pertinentes, estão muito próximos, né, esses dois componentes, né, quando eles abordam o tema cultura, né, que foi exatamente o que a gente viu no nosso último encontro, né, que a gente debateu essa questão, né, desses conceitos que estão postos nessas atividades, né. Então, assim, essa integração, em alguns componentes a gente vê uma integração que ela é muito mais clara, né, e nos outros componentes a gente realmente tem que aprofundar a conversa para saber aonde a gente está indo, né, e de onde a gente está indo junto, né, de mão dada, né, para que não se esfacele, para que a gente não se perca ali, tá? Como eu estava dizendo, né, agora a gente vai falar um pouquinho do componente 4, né, cultura e sociedade. Se puder voltar na tela ali, por favor. Isso. A atividade do componente cultura e sociedade, né? Os estudantes pesquisam e analisam para contribuir o conceito de cultura, identificar suas características e reconhecer os conteúdos simbólicos da vida humana. O processo de construção do sujeito em perspectiva clássica e contemporânea da sociologia, a socialização do indivíduo e a importância da indústria cultural no contexto da produção em sociedade de consumo. A integração ela pode acontecer por meio de estratégias comuns de pesquisa e também a partir de conceitos científicos de cultura que está presente nos demais componentes. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente falar da questão da integração, né, que às vezes, né, não está tão explícito assim como no mapa, né, mas que a gente consegue manter esse diálogo. Quando a gente vai ali para o componente 1, em que está falando de ciência, tecnologia e ética, né, então muitas vezes, né, a gente passa quase que desapercebido de como a gente pode, né, apontar aqui, né, aonde que acontece essa integração, né, como a gente falou aqui no começo, né, o eixo, sem sombra de dúvida, né, a gente está falando de pesquisa, né, pesquisa científica, né, então casam, né, ali a conversa é a mesma, porque a gente está falando de uma estrutura, né, muito parecida de pesquisa, e vai além, né, quando a gente vai discutir questão de ética, relação da ética e cultura, né, e outras atividades que são propostas aqui, né, nesse primeiro momento aqui, quando a gente está falando de cultura e sociedade. A gente discutiu bastante esse componente, né, falando sobre a apresentação desses conceitos, né, e de como, né, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de tudo que se relaciona, né, a gente, né, enquanto ser humano, né, o que nos torna, que inclusive a conversa que a gente teve, né, o que nos diferencia, né, dos outros animais que vivem, né, de certa maneira em sociedade, né, em grupos sociais, a cultura, né, então o próprio conceito de cultura, ele vai perpassar por todos, né, por toda a atividade, né, da atividade como um todo. Então, a gente abre espaço para discutir com todos os componentes, tá? Bom, vamos lá. Componente 5, tá? Vamos falar um pouquinho do componente 5, que é oficina de produção textual e oralidade. Bom, na atividade do componente oficina de produção textual e oralidade, os estudantes investigam e desenvolvem a compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável e heterogêneo, tendo como objetivo de conhecimento a curadoria da informação de fontes confiáveis, análise dos diferentes níveis e dimensões da variação linguística, combate ao preconceito linguístico, morfossintaxe, uso da norma padrão, apreciação,
a avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos. E análise de textos que trazem práticas discursivas, reveladoras de ideologias, atos de linguagem, entre outros elementos capazes de levar à compreensão da construção identitária de diferentes grupos. Réplica, planejamento, produção e edição de textos orais, escritos e multissemióticos. Opa, deixa eu voltar aqui. A sugestão é que a integração ocorra por meio de produções textuais presentes nos demais componentes, né? Dessa forma é como está no mapa, né? E a gente pode pensar, né, em retomar lá de novo, né? Vou falar de novo lá do componente 1, quando a gente fala das tecnologias, né? Então, naquele momento realmente em que a gente senta, né, e vai olhar, né, o que a gente pode tirar, né, da relação entre o componente, eu estou pegando como exemplo só, tá? Componente 1, né, que a gente está falando de tecnologia, né, e uma oficina de produção de texto, né? Então, como eu já falei do componente anterior, da questão da cultura presente ali, né, mas aqui a gente traz outros elementos para a gente debater, né, como, por exemplo, a própria questão de fake news, né? Então, você ter começar a desenvolver, né, nos nossos estudantes o conceito de uma observação crítica sobre o que chega para ler, né, sobre o que chega na mão deles para fazer essas leituras, né, e a gente sabe da quantidade de informação que eles têm, né, disponíveis aí, né, e do que a gente tira realmente de informação dali que pode ser transformado num conhecimento sólido, né, para que traga realmente uma formação para esse estudante, né, que seja sedimentada, né, em aspectos que são efetivamente relevantes, né? Tirar da linha de visão a troca de mensagens, né, do WhatsApp, né, do que a tia mandou, né? Então, assim, a partir do que você recebe, né, como é que você vai lidar com isso? E aí, quando a gente vai falar sobre a questão, né, da produção textual e de oralidade, é aquele momento realmente de síntese, né? Vamos pegar o que a gente leu, né, a partir daquilo, desse senso comum que está disponível aí, e aí a gente vai falar de novo da questão da pesquisa, né, do que é senso comum e transformar isso em conhecimento, né, e trazer à tona, né, um material produzido por eles, né, e que tenha sustentação, né, e sem sombra de dúvida uma oficina de produção textual, né, vai dar uma base de discussão muito mais sólida. A possibilidade de integração aqui, ela ocorre, né, principalmente no componente 5, porque nos demais componentes há propostas de produção textual. Então, ele tem um caráter aí de ampliação das ferramentas disponíveis para o estudante para produzir, para fazer, de fato, essa produção textual que estão previstas nos demais componentes, né? Isso que é importante a gente salientar, que o próprio nome do componente deles é uma oficina de produção textual. Então, ali que eles vão produzir, né, o momento que eles vão poder ter ali para poder treinar, né, as produções textuais, para poder executar também as produções textuais que estão colocadas nos demais componentes. Isso mesmo, Bruno. E também a questão da oralidade, né? Também a gente não deixa, né, a questão da argumentação, né, de como se posicionar, de trocar essas, né, do debate mesmo, né? Então, além também, né, em relação à produção textual, mas a questão da oralidade também, né, do como se expressar. Eu gosto de um termo que é urbanidade, né? Aquela que quando você não precisa gostar, não precisa concordar, nem nada disso, né? Mas uma forma de se expressar, né, em que seja aceito, né, em que você consiga expor as suas ideias sem ter que brigar, né? Sem ter que chorar, sem ter que falar alto, né? Nada disso. Bom, vamos lá. Vamos praticar, né? Então vamos falar um pouquinho mais, né, sobre, né, vamos sintetizar tudo o que a gente falou até agora, né? Então vamos reunir, né, tentar reunir o que a gente falou até agora de uma forma que talvez fique um pouco mais claro quando a gente está falando dessa integração. Aqui especificamente, né, a gente montou um infográfico, é isso que chama, Bruno?
Sim. A gente montou aqui, né, um infográfico, né, para tentar mostrar, né, apontar aonde, né, que se dá essa integração e de como ela aparece nos boxes. A gente fez isso aqui em cima especificamente das indicações que estão nos boxes ali no mapa, tá? De novo, é importante a gente lembrar, né, que a gente pode ir além do que está ali, né? Num primeiro momento é muito importante a gente se apropriar do material, né, de fazer uma leitura mais profunda, e isso vai acontecendo com o tempo, né? Mas e a partir, né, de quando a gente se apropria desse material, a gente consegue ter uma liberdade um pouco maior para ir além do que está ali, né? Mas é importante frisar que nesse primeiro momento a questão da apropriação ela é muito importante. Então, por isso que a gente montou esse mapa especificamente em cima do que está ali onde aparece no box, tá? Então, a gente tem, né, a questão a integração dos componentes, né, ela vai se dar por meio, como o Bruno falou agora há pouco, né, por meio das atividades, de metodologia, de comunicação de pesquisa, de avaliação, né, juntas ou se complementando, permitindo que um componente subsidie um outro componente, né? Uma atividade dando suporte, a atividade de um componente dando suporte para as outras atividades também, para outros componentes. E lembrando que o que a gente está falando aqui é dessa integração que ela é horizontal, né? A gente não pode esquecer que conforme a gente vai fazendo as atividades posteriores, né, essas integrações elas também vão aparecendo de forma vertical? Horizontal. E só lembrar que a ênfase hoje aqui é na integração das atividades e do ponto de vista dessas sugestões ali que estão presentes no mapa. Mas ela não se esgota nessas atividades, né? Então, um outro ponto que é fundamental, que garante essa integração curricular, é o projeto de vida dos estudantes. Então, é claro que a gente pode pressupor que se aqueles estudantes escolheram esse aprofundamento curricular, alguma coisa, né, por si só, ele já diz aquele projeto de vida que eles têm. Mas é importante também um diálogo contínuo, né, com o professor e o professor com os estudantes, para ver mesmo se aquelas atividades estão fazendo sentido, não estão, né, para aqueles projetos de vida, e propor, na medida do possível, mudanças. Só lembrando que, como vocês estão percebendo, o material ele é muito integrado. Então, qualquer mudança que seja feita, né, lembrando que as habilidades e competências elas são a parte que é inegociável. Certo? Então a gente tem que garantir o desenvolvimento daquelas competências e daquelas habilidades. Ali o mapa está mostrando um caminho que isso seja possível. Alguma alteração nisso, dependendo da especificidade da turma, é possível, mas ela tem que estar integrada com os outros componentes, porque uma mudança em uma atividade de um componente, ela vai interferir no desenvolvimento dos outros. Então as mudanças que eventualmente sejam propostas pelos profissionais ali no dia a dia concreto, com a sua turma, com o seu aluno de verdade ali, talvez essas mudanças e essas adaptações elas sejam necessárias, mas é importante que essas adaptações elas sejam dialogadas, sejam discutidas com os professores ou professoras dos demais componentes curriculares, né? Então, projeto de vida é um jeito de você garantir essa integração, a avaliação que é formativa também é importante para garantir, é um jeito de garantir essa integração e como eu já tinha falado anteriormente, que a gente tinha comentado, os próprios procedimentos de pesquisa ou estratégias de pesquisa podem servir também como pontos, como eixos integradores ali desses componentes e dessa unidade curricular. Isso mesmo, Bruno. Daí a importância quando a gente está falando, né, da apropriação no material, né? Então é muito complicado a gente mexer num material ou mexer numa proposta quando a gente não está apropriada do que está ali primeiro, né? E como o Bruno bem colocou, a questão das habilidades e competências, nesse caso, elas são inegociáveis, né? As adaptações, elas acontecem de acordo com as necessidades que a gente tem nas turmas, né? Na própria escola, na comunidade, tudo Exato, isso. Às vezes no material está proposto uma roda de conversa, mas às vezes você detecta ali que a roda de conversa não é o melhor meio de começar aquilo. Então, alguma outra proposta, uma sala de aula invertida, talvez um outro tipo de metodologia ativa aí. E lembrando também que essa é uma das propostas, né? Sempre a gente, todas as atividades elas pressupõem ali, elas estão descritas a partir de uma metodologia ativa. Então, a gente também, essa metodologia ativa aqui que está
está sendo sugerida não é a melhor, mas é importante também que, caso haja adaptação, também seja, né, que a gente continue nesse caminho aí da metodologia ativa, sendo que também é um dos modos de garantir que essa integração ocorra, né? E o nosso estudante como protagonista do processo é importante e ele é meio que garantido pelas metodologias ativas. Exatamente, Bruno. Vamos ver como que isso aparece exatamente no mapa, né? Ali na página 7 a gente vê o seguinte, olha, você desenvolverá as habilidades da área, você desenvolverá as habilidades da área e dos eixos estruturantes segundo o currículo paulista, apontados nas perspectivas, descrições dos 5 componentes curriculares, contidos nessa unidade curricular, intitulada No Mundo Tudo Está Interligado, que aborda os processos investigativos, questões a respeito do desenvolvimento tecnológico, da cultura, da memória, do espaço geográfico e como os elementos se constituem nas nossas vivências, por meio de situações reais, a partir do cotidiano, dos estudantes, né? Então a gente vê ali, né, essa partezinha que fala, você acha que, né, talvez seja a melhor síntese do que a gente está falando de como, né, dessa integração, né? Quando diz ali, olha, aborda processos investigativos, questões a respeito do desenvolvimento tecnológico, da cultura, da memória, do espaço geográfico, né? Como esses elementos eles se constituem na nossa vivência, né? Então são assim, talvez esses conceitos, né, são os que estão presentes realmente em todas essas atividades, né? Bom, passei aqui. E é importante também, nós trabalhamos, né, no ensino médio há 4 eixos estruturantes, que é a investigação científica, né, os processos criativos, empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural. Nessas atividades, né, da unidade curricular que a gente está trabalhando aqui, não há o eixo empreendedorismo. Nessas atividades 1, pelo menos, não há. Então, a gente está trabalhando fundamentalmente com o eixo de investigação científica, que é o que mais se repete, né? Processos criativos e mediação e intervenção sociocultural. Né? O empreendedorismo ele não está presente, pelo menos nesse momento. Isso, né? Bom, a integração, ela pode apresentar, como a gente já falou, né? E tem apontado aqui durante toda essa atividade, na outra também a gente já apontou isso bastante, né? Que ela pode se apresentar de modo horizontal, né? Que é essa conversa entre esses componentes, né? Percorrendo a unidade curricular, né? Em uma única atividade, né? Ou ainda de modo vertical, né? Como a gente estava falando, quando ela vai por ela mesma, né? Desencadeando uma na outra, né? Quando as atividades dialogam com maior frequência dentro de um único componente, né? Dentro de si mesmo, né? Bom, vamos ver isso quando a gente está falando, né, do componente 1, né? Então, eu já fiz aquele breve panorama da atividade 1, né? Então, lá no componente 1, né, na atividade 1, como é que a gente vai ver isso? Né? Então, tá ali, olha, quando a gente fala dos eixos de investigação científica, né, processos criativos, né, em linha condutora que perpassam todas as atividades 1 da mesma forma. E aí a gente observa isso no componente 2. Ali no infográfico que a gente montou, né, a gente vê então ali o componente 1, né, ali o quadradinho vermelhinho ali, né, e de como ele está presente ali em todas as atividades. Quer falar alguma coisa, Bruno? Acho que é porque ele está principalmente por conta do eixo da investigação científica, né, que são as linhas condutoras mesmo que perpassam aí, principalmente, e acho que fica muito mais evidente do componente 1 para o componente 2. Na parte do componente 3, né, a conexão ela vai acontecer com a questão da oficina de produção textual. E aí a sugestão, né, é que seja a produção de um texto jornalístico. Né? Então acho que dessa integração ela fica mais evidente aí nessa produção textual do texto jornalístico. A ligação do componente 2, né, ela também, como a gente comentou, que vai lidar com o espaço geográfico e sociedade, ela também vai acontecer o quê?
ela vai ser aprofundada nos estudos de território enquanto uma categoria conceitual para análise e compreensão do espaço. Sendo assim, né, a sugestão que a gente dá é que a integração seja a partir do seguinte questionamento, né? Então, a partir do componente 3, né, a gente podia se perguntar de que maneira no espaço geográfico local, regional ou global podem ser presenciadas as manifestações da cultura de uma sociedade, grupo ou povo, né? É uma questão que ela pode ajudar aí na integração com os demais componentes, né? Então, a partir desses contextos históricos específicos, né, que os estudantes eles podem selecionar ali naquelas atividades, é que a gente vai garantindo, então, que o componente 3 vá se juntando com o componente 1, com o componente 2 e com o 4. Lembrando que o 5 ele vai ter um caráter mais de produção mesmo procedimental, ali, como é que você faz um texto, como é que você elabora um texto de algum gênero textual. No caso aqui, a recomendação é que seja jornalístico. Bom, vamos lá no componente 4, né? Então, a partir do conceito científico de cultura, a compreensão dos processos de formulação de problemas, de investigação, que aparece no componente 1, né? Que é tema da atividade 1. Ciência, tecnologia e ética, né? Evidências da cultura nas transformações do espaço geográfico, né? Ali no componente 2, né? Onde o tema da atividade é transformação do espaço geográfico e sociedade, e na construção de análises da estrutura de um sistema cultural e seu funcionamento, né? Como está expresso ali no componente 3, né? Na atividade, que o tema da atividade é cultura e alteridade, né, em diferentes perspectivas, estreitando o diálogo interdisciplinar, né, como eu falei anteriormente, né, o que perpassa, né, esses componentes, todos esses componentes, por exemplo, aqui, é a questão do conceito de cultura, né, e como o Bruno já falou, né, o eixo, ele está presente ali, né, da investigação científica, amarrando tudo isso, né. Bom, no componente 5, né, há uma integração, a integração, né, existente entre produções dos demais componentes da área, né, a qual culminará na produção de um jornal de solução, como o Bruno falou da questão, né, da produção de um texto jornalístico, especificamente daquela atividade, né. O olhar sistêmico para o aprofundamento entre a circulação de aprendizagens, né, entre os componentes, amplifica a compreensão e aprofundamento do processo cognitivo e enriquece a formação do estudante. Bom, desculpa, vai lá, Bruno. Eu acho que só para a gente encerrar essa conversa, então, um resumo do que a gente trabalhou aqui hoje é o seguinte: a gente deu ênfase, então, à integração curricular do ponto de vista das atividades e dos boxes integradores ali, né, de olho na integração, que está presente ali nos mapas. Mas ele não se esgota nisso, né? Então, lembrando, essa integração ela pode vir por meio do projeto de vida dos estudantes, por meio das próprias áreas de conhecimento. Aqui no caso a gente trabalha um mapa que tem uma área, que é a área de ciências humanas, porém a gente tem que lembrar que há outros mapas que as áreas estão integradas. Então, essa integração entre as áreas, né, as próprias metodologias ativas é um ponto importante da integração, os eixos estruturantes também, né, como as próprias atividades que a gente abordou de maneira mais detalhada hoje. Então é importante só a gente lembrar que não é o único, embora a ênfase hoje tenha sido nas atividades e nesses boxes, eles não são os únicos meios de você garantir a integração curricular. Ela deve vir por esses outros pontos aí que a gente abordou hoje também, né? Então aqui dando seguimento, né, a gente vai dar uma sugestão de desdobramento, né, que seja então a partir ali do nosso mapa. Vocês estão vendo aí na tela a capinha do mapa. Então qual que é a nossa proposta, né? Debater sobre as possíveis integrações entre os componentes e eventuais adaptações que sejam necessárias, né, para fazer esse material, seja para atender a um público mais específico, como pessoas com deficiência, por exemplo, ou seja para atender uma característica específica, né, de acordo com as possibilidades e necessidades locais ali da sua turma, da sua escola. Tá? Então essa é a nossa sugestão de desdobramento. Para encerrar, aqui a gente deixou o Saiba Mais aqui, né? No QR Code que vocês estão vendo aí na tela, vocês acessam o site do Novo Ensino Médio, vocês vão ter acesso aí aos itinerários formativos, aos aprofundamentos curriculares, dá uma olhada no Novotec Expresso, Novotec Integrado, está bem completo o site, tudo o que vocês precisam saber sobre o Novo Ensino Médio está ali disponibilizado. Certo? E
Para encerrar também, a gente vai deixar esse QR Code aí que vai te levar para um formulário para você registrar suas dúvidas e fazer uma avaliação também dessa da formação de hoje, tá certo? É isso, professora Paula, nossas referências bibliográficas aí na tela para vocês, né? Professora Paula, gostaria de dizer alguma coisa para encerrar? Eu só vou falar tchau para o pessoal, né? Agradecer aí a paciência e a presença de todos, agradecer meu colega Bruno, né? Que tava, né? Que me deu espaço aqui para a gente trabalhar junto, foi bem bacana, né? E a gente se encontra de novo daqui a alguns dias, né? A gente está por aí. É isso, obrigado pessoal e até a próxima.